queria que você já abrisse a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Encontre aí, 1 Samuel, capítulo 3. Eu creio que vai passar no telão, mas é sempre bom nós estarmos manuseando a nossa Bíblia. 1 Samuel 3, versículo 1 diz assim: E o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Diga, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Diga, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos seus olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Aqui nós vemos três coisas muito graves e que me chamaram muita atenção. Primeiro, a palavra do Senhor era muito rara. As revelações, a manifestação de Deus, direção para o povo, era praticamente nula. As visões, essa palavra visão não necessariamente no literal, mas ele está falando de manifestações, de dons, de fluir, de ações sobrenaturais de Deus, que nós vemos ao longo de toda a Bíblia e de todo o Antigo Testamento. E a terceira coisa que me chama muita atenção, Eli perdeu a visão, ele já não enxergava mais. Na Bíblia Mensagem diz assim: raramente se ouvia ou ouvia alguma revelação do Eterno. Então, era um período em que o líder espiritual daquela nação se encontrava totalmente sem revelação, sem visão, onde não havia mais manifestação do Espírito Santo. E por que não havia visão? Se a Bíblia diz em Jó 33,14 que Deus não para de falar. A Bíblia diz em Jó que Deus ele fala ou por visão, ou por sonho, revelação da palavra, mas ele fala. Por que Eli não conseguia mais ter revelação do Senhor? Por que Eli perdeu a visão? Por que ele já não enxergava mais? Eli estava velho, estava desgastado, sem temor. O sacerdócio de Eli, ele já havia se perdido por si só. E isso é um perigo que nós precisamos guardar o nosso coração. A visão de Eli se perdeu. É muito comum a gente ouvir que a pessoa ao longo dos anos vai envelhecendo, vai enxergando, não vai mais enxergando tão bem quanto antes. Só que aqui tem um simbolismo espiritual. Ele não só perdeu a visão física, mas ele perdeu a visão espiritual. A Bíblia diz em Deuteronômio 34,7 que Moisés tinha 120 anos e os seus olhos jamais escureceram. Moisés, ele jamais perdeu a visão. E o que foi que aconteceu com esse homem? O tempo mata. Eu nunca me esqueci de uma aula na sexta série que eu tive, não sei nem como que chama hoje a sexta série, né? Porque muda tanto. A minha professora disse assim: o ser humano nasce, cresce, se desenvolve e morre. Quem já ouviu isso em sala de aula? Muita gente aí. Ou seja, o tempo mata. O tempo é um dos maiores inimigos da paixão. O tempo é um dos maiores inimigos do temor. E é isso que nós temos que ter cuidado. Eli perdeu a visão do sagrado. Quando eu falo de Eli, eu não falo de alguém qualquer. Eu não falo de alguém que era um vendedor de laranjas e de repente foi chamado para o sacerdote. Eli era da tribo de Levi, tribo separada para o sacerdote. Provavelmente o pai de Eli era um sacerdote. Eli foi alguém que quando criança corria no meio dos sacrifícios oferecidos ao Senhor. Eli era alguém que na sua adolescência ele via o seu pai oferecer as ofertas. Ele via o seu pai juntamente com os levitas oferecendo incenso perfumado, oferecendo ofertas de gordura, ofertas de movimento. Eli era alguém que na sua fase adulta, mesmo antes de já ser oficialmente o líder da nação,
oferecia sacrifícios e ofertas com seu pai. Eli era um homem que era íntimo, ou deveria ser, com o altar do Senhor. Era alguém que havia sido separado antes mesmo de nascer para o sacerdócio. E o que levou esse homem a perder a visão, revelação, perder a noção do que ele fazia, perder direção de Deus para o povo? E o sacerdócio é dar direção às pessoas. É óbvio que nós recebemos de Deus, é Deus que nos dá, mas o pastor, ele é o sacerdote que dá a direção. Eu nunca me esqueci de algo que eu ouvi numa conferência do MDA, lá no Sebrae. O pastor Marcelo, ele disse algo que foi muito forte na minha vida. Eu sempre falo com o pastor Garcia, a gente sempre conversa, eu sempre lembro isso. Ele disse, era só para pastores e líderes, e ele disse: uma família que entra na igreja a qual você pastoreia é alguém que está confiando a você, a vida dela e a vida da família dela, para onde vocês estão levando eles. Sacerdócio é dar direção, sacerdócio é guiar, sacerdócio é cobrir. E esse homem, ele perdeu tudo isso. Por quê? Porque ele perdeu a noção do sagrado. Este homem, ele tinha filhos que a Bíblia chama de filhos de Belial. Um dos piores atributos que poderia se oferecer. Filho de Belial é pior do que o ímpio. É muito mais pesado do que ser um ímpio. A Bíblia diz, no capítulo 2, no 3, você pode ler depois, que os filhos desse homem, eles traziam mulheres e eles se prostituíam ali no templo com aquelas mulheres. Rapazes que, como Eli, foram criados ao pé do altar. Rapazes que, como Eli, cresceram vendo o sacrifício ser queimado, cresceram vendo a adoração sendo manifesta, cresceram vendo os levitas colocando óleo nas lâmpadas, porque a Bíblia diz, Deus falou para Moisés que as lâmpadas nunca deveriam se apagar. Essas mesmas crianças agora são jovens que se prostituíam no templo. Isso também tem um simbolismo. Lá no livro de Atos, não me recordo agora o capítulo, mas você pode ler o livro todo, que é ótimo, você vai achar. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo chegou em uma determinada cidade e ele viu vários altares. E um dos altares era para uma deusa chamada Diana, que em Corinto era conhecido como Afrodite, e que em Fortaleza é conhecida como Pombagira. Então, como é que funcionava o culto nesse templo? O culto no templo da Diana, da Afrodite, era o seguinte: na hora do culto, as sacerdotisas, elas mantinham relações sexuais perante a imagem da deusa, que não era deusa coisa nenhuma. Isso era um simbolismo, a profanação daquilo que deveria ser sagrado. Eli deveria repreender, deveria tirar totalmente os seus filhos daquilo, mas ele foi passivo, ele não teve mais noção do sagrado. Esses mesmos jovens, eles roubavam a oferta. A Bíblia, se você for ler o livro de Levítico, você vai ver que existiam vários tipos de oferta, mas tinham duas que se sobressaíam às outras para Deus, que era a oferta de consagração e a oferta de comunhão. Como que era? Pegava-se a melhor parte do animal, que era a gordura, entregava para o sacerdote ele pegava a maior parte, e aí ele oferecia para Deus, de duas formas, ou ele cozinhava a gordura, ou ele queimava a gordura, para Deus. A outra parte menor ficava para ele, era o sustento deles, eles viviam disso. Os filhos de Eli roubavam essas ofertas. Lá, você vai ver lá, se você ler depois, que muitas vezes os levitas ou outros sacerdotes estavam cozinhando a gordura, e eles chegavam e tiravam o que era de Deus e levavam para eles. Eles roubavam a oferta ao Senhor, eles roubavam o sacrifício, Senhor, e não era qualquer sacrifício, era o melhor. Eu vi ontem, eu estava estudando, eu vi ontem algo que eu não tinha visto ainda.
A gente ouve muito falar da oferta de Abel, né? Caim e Abel. Quem já ouviu falar de Caim e Abel? Está lá em Gênesis 3 ou é 4, se não me falha a memória. Leia Gênesis todinho. O que você acha? E aí, a Bíblia diz, na maioria das versões, está escrito assim, que Abel pegou o melhor dos seus rebanhos e ofereceu ao Senhor. Na verdade, no original está escrito exatamente assim. E Abel pegou da gordura dos seus animais e ofereceu ao Senhor. Então essa era a melhor oferta que eles ofereciam. Esses infelizes, eles roubavam a oferta de Deus. Tudo isso em um ambiente onde deveria ser sagrado. E por que acontece isso? E aí, queridos, eu queria contar para vocês de onde nasceu essa mensagem. Tudo isso que eu falei é só a introdução, tá? Ela começa agora, na verdade. Em 2007, eu fui enviado para um estado brasileiro como missionário. Fui trabalhar lá na obra de Deus e foi um tempo muito precioso para mim, de crescimento. Na época não foi fácil, porque a gente está acostumado hoje a enviar caravanas, né? E a caravana que eu fui era só eu, a Trindade e o Satanás perturbando. Então essa foi a minha caravana. Mas foi um período muito legal. Só que o que acontece? Nesse período eu estava lá, aconteceu algo muito trágico, muito triste. E eu já queria dizer para você que o que eu vou contar não é bonito, não é algo legal, mas é coisa de homem, tá, pessoal? O homem, nós somos homens, todos nós. O fato de eu ser um pastor não quer dizer que eu tenho uma natureza melhor que a sua, ou mais forte que a sua. Eu apenas tenho um ministério, eu tenho um ofício sobre a minha vida, que óbvio, me requer algo mais, mas eu não deixo de ser homem, assim como você. Inclusive, essa mensagem me desafia muito. Todas as vezes que eu medito nessa mensagem, eu sou desafiado. Por quê? Porque eu estou crescendo nisso. Eu não estou pregando essa palavra porque eu sou um exemplo nisso ainda. Eu estou tentando melhorar. Amém, pessoal? Eu estou dizendo isso porque é exortação, então você já não vai ficar muito chateado. E aí, lá aconteceu algo muito terrível. Um líder religioso de uma instituição religiosa muito conhecida no estado, na verdade a maior do estado na época, ele foi pego em flagrante se relacionando com uma das fiéis da igreja. E isso vazou e foi algo assim terrível para toda a igreja de Cristo, seja evangélicos, sejam católicos, naquele lugar. Saiu nos jornais, foi algo assim, foi uma catástrofe espiritual. Nesse mesmo período, uma família que congregava, que estava nesse recinto, nessa instituição religiosa, me procurou, me acharam, nem eu sei como, porque na época eu não tinha telefone. Na verdade, essa missão era tão difícil, na época, que eu amanhecia o dia, eu não sabia se eu tomava café da manhã. Aí eu tomava café da manhã, eu não sabia se eu ia ter almoço. Eu almoçava, eu não sabia se eu ia ter jantar. Era nesse nível, então não dava nem para sonhar em ter um celular. Não tinha nem almoço, mas de celular, né? Mas eles me encontraram. E ele olhou para o irmão, chegou e disse: Pastor Santos, eu queria convidar você para jantar em nossa casa. Eu não sabia nem que eles eram de lá. Na hora que eu falei, glória a Deus, aleluia, a janta já está garantida, que maravilha. Irmão, deixa Deus te usar mais. Só que eu não sabia que era uma armadilha para mim. E aí eu fui, cheguei lá, estava a família toda reunida. Eu achei até que eu era muito importante. Puxa, a família toda reunida para me receber. Nós jantamos, ainda bem que eu jantei primeiro, glória a Deus. Quando terminou a janta, o irmão botou as mãos em cima da mesa, olhou para mim e disse: Pastor Santos, na verdade, nós lhe chamamos aqui porque nós queremos uma resposta. Aí os filhos começaram a chorar, já começou a dar um frio na espinha, e aí eu já comecei a perceber que
não era a janta que de fato eles queriam me dar. E aí eu digo, diga meu irmão. Ele disse, não, e tem mais, a pressão ainda foi maior. Eles disseram, se o senhor não tiver uma resposta para nós nunca mais queremos fazer parte de igreja nenhuma. E aí a esposa já começou a chorar, e o irmão chorou, e eu chorei também. E tinha uns primos lá. E aí eu disse para ele, meu irmão, me pergunte. E ele fez para mim uma das perguntas mais difíceis que eu já ouvi na minha vida. Ele olhou para mim e ele disse, pastor, eu queria que o senhor me explicasse só uma coisa. O homem cair, eu entendo, eu consigo entender. Mas como que ele consegue fazer isso no próprio recinto? Como que alguém que por muitas vezes nos ensinou o temor, como que alguém que por muitas vezes nos exortou, como que alguém que por muitas vezes pregou sobre a santidade, ele poderia ter ido para outro lugar, mas como que isso consegue acontecer aqui? Aí eu olhei para o irmão, no olho dele, fui muito sincero, falei, irmão, eu não sei, eu não tenho uma resposta para te dar. Só que eu, pessoal, eu sou assim, o diabo, ele pode me acuar até um certo tempo, mas na hora que eu me chateio, rapaz, o baixinho fica bravo, meu irmão. E quando eu fico bravo, eu faço cada doideira. Eu já fiz cada doideira, para você ter uma ideia. Eu já passei 2 dias e 2 noites no monte, bravo, porque eu queria algo e não vinha. E eu, rapaz, eu vou morar lá logo. Então eu gosto disso em mim, porque quando ele me perturba até um certo ponto, mas também naquela hora subiu uma ira santa do meu coração, e eu bati na mesa e falei, meu irmão, é o seguinte, se você esperar até amanhã, se você não desviar até amanhã, amanhã eu tenho uma resposta para você. Eu vou passar a noite toda dia orando, e o Deus que te ama vai me dar a resposta. E eu fui embora. Espera, não desvia não. E eu fui embora. E eu fiz assim, eu estava bravo. Eu acho que eu queimei os demônios tudinho que eu conhecia, os que eu lembrava. E eu orava, e ali eu me prostrava de joelhos e prostrava, até que por volta de 3:30, mais ou menos, da manhã, eu tive uma visão. Eu não sou de ter muita visão não, se de fluir nesse dom. Na verdade, eu só tive 2 vezes na vida, essa e uma outra. E na visão eu vi essa imagem, a imagem que eles vão colocar aí. Eu vi um sofá. Eu estava de joelhos e Deus claramente me mostrou um sofá. E aí acontece muito comigo assim, eu estou orando, e aí vem a revelação, tá? E aí eu me sento para receber mais. Eu me sentei, eu não entendi nada. O que o sofá tinha a ver com aquilo? E o Espírito Santo começou a trazer para mim a minha infância. Eu tive uma infância muito difícil financeiramente. Nós passávamos muitas dificuldades. Então era uma dificuldade para comprar um móvel. Comprava um móvel por ano, porque minha mãe parcelava em 12 vezes. Então era um por ano. E em um ano, teve um período, ela comprou um sofá. Rapaz, se eu fosse crente na época, eu orava antes de sentar no sofá, porque era uma dificuldade para sentar. Logo quando chegou, a gente sentava, ela gritava, menino, já tomou banho? Passa a tomar banho. E aí eu ia tomar banho para sentar no sofá. Tomava banho, se enxugou? Enxuguei, mãe. E aí é que eu sentava. Só que depois de um tempo, depois de um mês e meio, eu já sentava no sofá e a minha mãe não falava nada. Depois de um tempo, eu já me deitava no sofá. Depois de mais um tempo, eu já chegava ao ponto de colocar os pés no sofá.
E aí o Espírito Santo perguntou para mim: por que que aconteceu isso com esse sofá? E eu disse para ele: não sei. Ele disse: porque o sofá se tornou comum para sua mãe. Sabe por que que ele fez isso? Porque o que era sagrado, o ambiente que ele deveria valorizar tanto, que ele deveria honrar tanto, que ele deveria ter tanto temor, de tanto ele estar ali, de tanto ele pisar ali, de tanto ele caminhar ali, se tornou comum. E na hora que o sagrado se torna comum, nós corremos o risco de colocar até os pés. Rapaz, foi tão forte aquilo na minha vida. Eu me lembro, e no outro dia eu corri lá e eu falei para eles e consegui ministrar na vida deles. Nós nos ajoelhamos e oramos, eles ficaram conosco e foi muito bênção nas nossas vidas. Aquela família foi algo tremendo. Queridos, é muito importante nós termos o cuidado e não permitirmos que aquilo que é sagrado se torne comum para nós. Tudo que nós tendemos a fazer repetidamente, repetidas vezes, há uma grande probabilidade daquilo se tornar comum para nós. E quando se torna comum, nós podemos correr um sério risco. Aquele que chegava na igreja e se ajoelhava, logo quando eu entreguei a minha vida a Jesus, via muito isso. A pessoa chega na igreja antes do culto e ela se ajoelha ou se ajoelhava e pede a Deus para falar com ela. O tempo vai passando, ela já nem ajoelha mais, e o que é pior, ainda chega atrasado. Por quê? Porque aquele culto se tornou comum para ela. É o discipulador que espera o discípulo chegar e que no início esperava, separava um tempo do dia, orava para Deus dar revelação do que falar para aquela pessoa, do que ministrar na vida dela. E o tempo foi passando e este ofício tão sagrado se tornou tão comum que muitas vezes nem lembra mais que o discípulo vai vir naquele dia. É aquele que muitas vezes já não consegue mais enxergar o santo dízimo como sagrado, como separado para Deus. E quando isso acontece, há um sério risco de nós pormos a mão naquilo que não é nosso. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados. A Bíblia diz em Hebreus 7:8: aqui na terra tomam dízimos homens que morrem, homens mortais. Você vai ali e entrega na salva, você entrega ao sacerdote aqui. Aí ele continua lá: porém lá, aquele de que se testifica que vive. Eu pastoreei uma irmã há uns anos atrás, que ela botava perfume no santo dízimo. E é porque ela dizia: porque pastor, eu tenho a convicção de que quando eu entrego, eu estou entregando diretamente para Jesus. Só que quando nós perdemos a visão do sagrado, nós olhamos apenas como dinheiro. E quando nós olharmos apenas como dinheiro, nós vamos olhar como um gasto, nós vamos olhar como algo que vai nos faltar. Nós vamos olhar sem a visão do sagrado e nós vamos colocar as mãos naquilo de que não é nosso. Nós vamos pisar no sagrado. 1 Samuel 2:29, Deus falando para Samuel dar vários recados para Eli. Nenhum foi bom. E aí eu encontrei ontem também uma versão, a versão corrigida. Diz assim: fala para Eli: por que pisais no meu sacrifício e na minha oferta, honrando os teus filhos mais do que a mim? Deus falou para Eli: você não tomar providência com seus filhos, você está pisando na minha oferta, você está pisando no sagrado. É aquela pessoa que chega atrasada,
porque quer. E aí eu vou abrir um parênteses. Eu não estou falando muitas vezes daquela mãe que tem crianças, e eu sei que às vezes para arrumar a criança, dar comida para a criança, sair muitas vezes toma muito tempo. Eu não estou falando daquela pessoa que teve um imprevisto, um atrapalho, que vem do trabalho. Se você chega ao culto atrasado, ou à reunião da célula, porque você teve que enfrentar alguma dificuldade, você é um herói, você é uma heroína. Olha, parabéns para você, você está honrando a Deus. Mas a pessoa pode chegar e não chega. Ainda chega no louvor, o louvor, a adoração, um dos momentos mais importantes. Eu estava falando com os meninos do louvor ali atrás. Se você for fazer um estudo minucioso na Bíblia, você vai ver que uma das coisas mais importantes, mais sagradas ao longo da história é a adoração. Não é a pregação não, é a adoração. E aí muitas vezes nós temos a mentalidade, nós perdemos a visão do sagrado e nós achamos que o louvor é para dar tempo do povo chegar, é para dar tempo do pastor entrar. E às vezes o louvor está lá, a presença fluindo, a pessoa ainda está, o pastor não entra não. Uma vez eu presenciei uma cena, não foi aqui não, o pastor, o líder chamou os ministros, né, de louvor, e dizia: vão lá, abrir a reunião, vai lá. Aí um perguntou: quanto tempo? Até o povo chegar. Perdeu a visão do sagrado. Adoração não é para passar tempo, adoração é para conquistar e atrair a presença manifesta de Deus, presença que tem poder de mudar a nossa vida. Só ela pode mudar a nossa vida. Tome banho mais rápido, se arrume mais rápido, venha mais rápido, só não passa nos fotossensores que você leva multa. Chega aqui, entra, dá adoração, adora como nunca você adorou na sua vida. Adore, o sagrado é sagrado, o sagrado é sagrado. O ministro de louvor, eu estava falando para eles ali, o ministro de louvor, ele pisa num terreno nobre. Quando eu falo terreno, não é isso aqui não, é espiritualmente. O ministro de louvor são os únicos que pisam no mesmo ambiente. E aí, o pisar, é lógico que eu não estou falando na forma pejorativa, né? O ministro de louvor são os únicos que estão no mesmo ambiente espiritual, pisam no mesmo ambiente espiritual que o sacerdote. Você já parou para pensar no peso dessa responsabilidade? Aí, a gente vê às vezes, aqui não, em Marte a gente vê isso, aqui não vê. Ministros de louvor que acham que são artistas, que são músicos, porque perderam a visão do sagrado. Ministro de louvor não é artista, ministro de louvor é aquele que adora, que oferece o sacrifício mais valioso, a adoração. Quem já viu aqui um arco-íris? Que na verdade o nome é só arco, tá, pessoal? O íris foi o homem que acrescentou. Você sabe o que significa o arco-íris? Eu vou dizer por causa do tempo. Se bem que não tem tempo aqui não, pastor Sandro, então eu posso ficar até. O arco-íris. Todas as vezes, eu vou falar arco-íris para você, né? O arco-íris, todas as vezes que você vê ele significa um pacto de Deus, palavra de Deus, de que jamais destruiria a humanidade com água, de novo. Como foi que nasceu o arco-íris? Quem lembra? Gênesis capítulo 8, não foi o dilúvio não, mas parabéns, você está lendo Gênesis. Gênesis capítulo 8, a Bíblia diz que depois que Noé saiu da arca, Noé ofereceu o sacrifício perfeito, diga perfeito. Era tão perfeito que o incenso subiu, primeiro, segundo, terceiro céu. A Bíblia diz que Deus sentiu o cheiro
perfeito da adoração. E na hora que ele sentiu o cheiro da adoração, ele disse: nunca mais eu destruirei o homem com água. Adoração é valorizar o sagrado. Nós não estamos aqui na hora do louvor gastando tempo esperando o povo chegar. Nós não somos artistas, nós somos ministros. Nós somos aqueles que levam a arca, aqueles que levam a presença de Deus, aqueles que enxergam o sagrado como sagrado. Eu estava conversando com o pastor Vitor esses dias. A gente estava fazendo uma análise acerca de um comportamento, e uma análise psicológica sobre chiclete na cadeira da igreja. E chiclete na cadeira, pessoal, não é coisa de novo convertido, tá? Não é. Novo convertido não faz isso. Quem traz muito convidado para a igreja sabe do que eu estou falando. O convidado vem para a igreja, é um temor. Ele só não tem temor se ele vier embriagado ou muito drogado. Fora isso, pode ser quem for. Chega aqui, é um respeito. Logo que o demônio bota logo na mente deles que eles não são nem dignos de estar aqui. E eu quero dizer que se alguém chegou aqui com isso na mente, está repreendido em nome de Jesus. Você é tão amado por Deus quanto eu, quanto o pastor Sandro, quanto todos que estão aqui, tá? Então, tem logo isso. Já não se sente digno de estar aqui. Chiclete na cadeira é coisa de dois tipos de pessoas. Primeiro, criança. Porque criança é isso mesmo, é alegria, é brincadeira. Criança é pureza. Então a criança pega o chiclete e bota no cabelo, que dirá na cadeira. E o segundo grupo de pessoas, crente velho. Quem bota o chiclete na cadeira é crente velho. Por quê? Crente que perdeu a visão do sagrado. É crente que já não consegue mais olhar para o ambiente como sagrado. Aquele líder de célula, que o discipulador dele, o líder dele, demorou tempo para convencer ele de que ele era capaz, de que ele poderia liderar uma célula. O temor era tão grande: não, eu não consigo, não, isso não é para mim, não dá para mim. Mas o tempo vai passando, toda semana tem célula, toda semana tem célula, toda semana tem célula. Este, que não se sentia nem digno, que orava, o pastor Eibe já falou que 30 minutos antes, esse orava 2 horas antes. Porque um temor tão grande: meu Deus, eu vou liderar uma célula. Hoje, começa a célula, ele nem lembra que era célula, o irmão chega: tu está fazendo o que aqui? Nem a célula. Perdeu a visão do sagrado. O sagrado se tornou comum. É o ministro de louvor da célula que antes orava para Deus dar direção dos louvores. Hoje, qualquer um na hora mesmo escolhe e já bota. E aí, quando nós perdemos a visão do sagrado, nós pisamos no sagrado. E quando nós pisamos no sagrado, nós somos pisados pelo mal. É o casal que na época do romance real era uma alegria. Eu fui para um encontro no ano passado, um encontro de discipuladores, e tinha um irmão contando testemunho. Botaram o tempo agora, né? Tinha um irmão contando testemunho, e ele dizendo que quando ele começou o noivado dele, ele morava em um bairro, e a noiva morava em outro bairro. Ele não tinha dinheiro para andar de ônibus, para pegar ônibus. Ele ia a pé. Ele andava 1h30 para ir ficar com ela, e depois andava 1h30 para voltar. Rapaz, que maravilha. Casou a mulher: amor, pega um copo de água para mim, vai tu. O que aconteceu? O sagrado se tornou comum. Está ali todo dia, não faz nada novo, não traz vinho novo. E eu quero dizer já, em nome de Jesus, ao final deste culto nós vamos orar, e vai vir vinho novo sobre as nossas vidas. Se o sagrado se tornou comum para você, Deus vai restaurar na tua vida a visão do sagrado nessa noite. Eu orei por isso, eu clamei por isso, eu quero isso para mim. Porque o casamento é sagrado. A Bíblia diz na carta aos Efésios, o Espírito Santo compara o casamento com o relacionamento de Cristo e a igreja. Avive o seu casamento, olhe para ele como sagrado.
Eu admiro muito os irmãos da nossa própria igreja que estão labutando, trabalhando para que os nossos casais, os nossos casamentos sejam vistos cada vez mais como sagrados. Saia com a sua esposa, leve ela para jantar fora, não é no quintal não, num restaurante mesmo. Faça algo novo, muda a rotina, tira a cama do quarto, bota na sala, mas não deixe que se torne comum, porque o seu casamento é sagrado. Não pise no seu casamento, não pise, não pise. Todos os anos, eu e a minha esposa não passamos aniversário de casamento em branco, já por causa dessa mentalidade. Nós estamos sempre avivando, e é muito aleluia, e é presente, e é cartinha, e é mensagem no espelho. E aí o ano passado eu acho, aí a gente faz o seguinte, no final de semana que dá certo, no mês do aniversário do nosso casamento, a gente faz uma viagem no final de semana, para avivar o casamento, para ser algo novo, vinho novo. Só que só dá certo a gente ir na sexta de tarde, a gente dá um jeito de conseguir uma folga, mas no sábado nós já temos que voltar, porque domingo nós estamos na igreja. E aí nós fomos para uma viagem, né? Estávamos lá no carro, aí na hora nós comentamos um com o outro assim: poxa amor, a gente vai gastar, né? Porque é só um dia, e é uma diária tão esquisita que você entra 2 e tem que sair meio-dia. Isso não é uma diária, né? E aí eu falei com ela, mas na mesma hora o Espírito Santo me repreendeu, e ele disse: está errado. Tudo o que você fizer pelo seu casamento nunca será um gasto, sempre será investimento, porque tudo que nós fazemos em prol do sagrado é investimento. O seu casamento é sagrado. Marido, invista no seu casamento. Irmã, diga amém. Invista no seu casamento. Participe, aprenda. Tem pessoas aqui na sua própria igreja labutando para trazer vinho novo para casais, labutando, trabalhando, se doando para valorizar o sagrado do casamento. Valoriza. Casamento é santo. Casamento é santo. Casamento é sagrado. Amém, pessoal? Não permita que o sagrado se torne comum na sua vida. Não permita, porque esse é um dos maiores perigos que nós podemos sofrer. Eu queria contar um testemunho com muita vergonha para poder terminar. Há uns dias atrás, não, faz um tempo já, não me lembro também. Eu estava passando por uma situação e eu gosto muito de estudar. Eu perco o sono às vezes com vontade de estudar, só para você ter uma ideia. Então, eu já li a Bíblia muitas vezes por causa disso. E um dia desse, eu estava numa situação. E acontece muito comigo o seguinte: eu não oro, eu não apresento nenhuma causa da minha vida sem estar sob e sobre um texto. Por vários motivos. Eu ensino isso no curso Vida Devocional, mas vou dar só um. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então tudo que eu vou apresentar a Deus, eu já pego a Bíblia aqui, eu coloco o versículo e apresento o meu casamento. Aí as minhas finanças, eu vou para o texto de finanças e apresento as minhas finanças. É a saúde, eu vou para o texto de saúde e apresento a minha saúde. E assim vai. E aí eu estava numa situação, o Espírito de Deus me lembrou um texto. Só que eu fiz algo muito, eu não tenho nem palavras. Quando eu senti o texto, eu nem falei, eu só pensei, eu já sei o que está lá. E eu não abri a Bíblia. O sagrado se torna comum em detalhes.
E aí eu acho que eu chateei um pouco Deus, que ele me lembrou um outro texto. Esse texto eu não lembrava. Ele falou bem forte, 1 Coríntios 8:2. Aí esse eu abri, porque na minha cabeça eu não sabia o que estava lá. Quando eu abri, sabe o que está lá? Eu nem esqueci, eu sei decorado. Aquele que acha que sabe de alguma coisa, não sabe como convém. Ou se converte ou morre. Em outras palavras. Na hora, eu fiquei tão envergonhado que eu chorei copiosamente. Eu tive a ousadia de dizer para o Espírito Santo que eu já sabia o que estava lá. O sagrado tinha se tornado comum para mim. E ali eu me arrependi tanto. E eu chorei tanto. Tão envergonhado. E nem é fácil falar isso para você hoje. Porque eu falo assim, muito envergonhado mesmo. O sagrado, ele se torna comum em detalhes. E quando ele se torna comum, nós vamos ter problemas. Eu queria finalizar com um texto, uma frase, porque nós vamos orar por vinho novo sobre as nossas vidas. Uma frase do David McQueen que ele diz: o avivamento é uma série de novos começos. Vamos recomeçar. Talvez você passou a ir para a igreja domingo como uma rotina. Talvez a célula se tornou uma rotina. O discipulado se tornou uma rotina. O TSD, meu Deus. O TSD ficou tão monótono que o seu cérebro te esquiva dele. Pessoal, o nosso cérebro ele tem vida própria quase. Se você assistir uma aula de neurociência, você é batizado com o Espírito Santo. Porque só Deus. E aí o que acontece? O nosso cérebro, ele nos esquiva de tudo que é chato, doloroso, monótono. Então na hora que a pessoa pensa em orar, se a oração dela for monótona, chata, dolorosa, o cérebro dá uma ótima desculpa. Porque na verdade o que ele está fazendo é te esquivando de algo que é chato, de algo que se tornou comum. TSD não é comum, TSD é lugar de intimidade, é lugar sagrado. Às vezes eu vejo os irmãos chegando do encontro, às vezes não, sempre a gente vê os irmãos chegando do encontro, e aquele fogo, aquela alegria, até para contar um testemunho, é um chororô. Eu digo também no curso, eu digo para eles, você pode ter isso todo dia. Todo dia Deus quer tocar em você. Todo dia Deus quer ter comunhão com você. Todos os dias Deus quer te abraçar. Eu nunca me esqueci de Hebreus 2:9. Eu não falei isso de manhã, mas eu senti de falar agora. Hebreus 2:9 na versão corrigida é o texto mais forte na minha vida. Que está escrito: vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito por um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Diga paixão. Você sabe o que significa a palavra paixão no grego e no dicionário Aurélio? A mesma coisa, desejo desenfreado. Diga desejo desenfreado. Jesus, não dá para eu te explicar tudo, depois você faz o curso. Jesus foi separado do homem, Deus separado do homem no Éden, passou a antiga aliança toda separado do homem, até que teve um dia que ele teve desejo desenfreado de ter comunhão conosco, e esse desejo desenfreado foi tão grande, que levou ele para a cruz, e na cruz ele nos trouxe de volta para a comunhão, e nós podemos ter isso todos os dias, se nós não permitirmos que o nosso TSD se torne comum. Aleluia! Aleluia!
desejo desenfreado de ter comunhão com você. Não tem como não se apaixonar. Coloque-se de pé, para você achar que está terminando. Mas está mesmo. Eu queria finalizar com uma frase que diz assim: quando a presença, o sacerdócio e as coisas de Deus são mantidos em lugar sagrado, jamais faltará visão, revelação, vida e poder.